Caramba.
Cacilda, Rogério, Marcos. Boa noite, pessoal. Esperar mais uns minutinhos, né? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me ouvindo bem? Alguém fala alguma coisa? Ah, que bom. Boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, olha, se vocês quiserem enviar para mais alguém, né, é só tocar no aviãozinho aqui e mandar para quem queira, né, ouvir uma palavra hoje. E dá uma apertadinha nesse coraçãozinho aí, ó, que o Instagram entende que tem que entregar para mais pessoas. Aí manda o aviãozinho para quem tá precisando de ouvir uma palavra. Aí vamos apertando os coração. Então já deu 7h30, né? Vamos dar início na nossa reunião de hoje. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais por nos dar essa oportunidade. Então, para começar a reunião, vamos elevar nosso pensamento a Deus e fazer a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque vós é o reino, é o poder e a glória para sempre. Então, o nosso palestrante de hoje é o Sr. William Ferrari, com o tema A Libertação do Espírito após a morte do corpo físico. E eu vou fazer uma pequena leitura do Evangelho, do capítulo 18, item 3, a porta estreita. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E vocês já deixam a água aí para fluir, né, no final. Então eu vou fazer a leitura. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Marcos, capítulo 7, versículo de 13 a 14. Alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita,
porque eu vos asseguro que vários procurarão por entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, que vos estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, e ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. E é complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Então tá aí, meus irmãos, a leitura de hoje. E agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão William, né? Que vai falar sobre a libertação do espírito após a morte do corpo físico. Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus possa encontrar acesso no coração de todos nós aqui presentes. Nessa noite de hoje, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? No nosso trabalho, da nossa live do Grêmio Espírita Allan Kardec, onde aqui todos nós nos reunimos para aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, onde nós vamos fortalecendo a nossa fé, adquirindo a fé mais raciocinada. A mensagem da noite, né, muito bem-vinda, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, a porta estreita, que é bom a gente falar um pouquinho também, para depois a gente entrar no tema. Nós vivemos no mundo, todos nós sabemos, né, de provas de expiação, no mundo onde todos nós estamos matriculados como se fosse no colégio, ou no hospital, nos curando dos nossos males, das nossas arestas, né, podando as nossas arestas, porque nós estamos a caminho da perfeição. Então, quando Jesus nos convida a entrar pela porta estreita, né, Ele nos chama, já nos chamou, né, há mais de 2000 anos, nos convidou para amar uns aos outros. Ele diz: amar-vos como eu vos amei. Então, esse caminho, essa porta estreita, entrar por ela, não é fácil, nós sabemos, porque o caminho é espinhoso. Nós temos que nos renunciar muito, melhorar a nossa conduta, os nossos pensamentos, aprender a perdoar, a amar. E segundo a lei de amor, né, a lei de caridade, justiça e de amor, temos sim que todos os dias, né, da nossa vida nos esforçarmos para sermos pessoas de bem. Porque no mundo de regeneração só ficarão aqui, né, homens de bem, espíritos de bem, de uma conduta de amor, de fraternidade. Então, a mensagem da noite na porta estreita e a porta larga, né? A maioria adentra a porta larga, que é o caminho da perdição, onde as más paixões, né, os homens todos cultivam as más paixões. Nós mesmos, né, com as nossas imperfeições morais que temos ainda, estamos carregando
levando ainda, muitas vezes estamos sendo teimosos há milênios pelas nossas fraquezas morais. Mas Jesus nos convida todos os dias para nos melhorar, para adentrar esta porta estreita e caminhar por esta estrada, né? Que é a estrada que nos leva à salvação, à nossa purificação espiritual. E essa leitura também tem a ver lá com o festim de núpcias, né? Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, o festim, aquele que estiver revestido com a roupa nupcial, poderá participar da festa, né? Que é o reino de Deus. E essa nossa roupa nupcial nada mais é do que a nossa luz, o nosso espírito, né? Mais evoluído, mais elevado, nós vamos nos transformando, porque tudo é condição de vibração, de amor. Então, nesse momento, né, difícil da humanidade, onde a dor permeia por todos os cantos da terra, o nosso mundo inteiro em sofrimento, e nós sabemos que a dor muitas das vezes é um chamativo, a dor é uma necessidade para que nós aprendamos com esta dor, melhoramos a cada dia. A mensagem da noite, né, a porta estreita, tem um pouco a ver com a libertação do espírito, a nossa libertação. Quando nós chegar o momento da nossa passagem, desse plano para outro plano da vida, porque ninguém aqui fica para sempre em um corpo de carne. Todos nós já vivemos aqui várias existências físicas, já voltamos várias vezes, haveremos de reencarnar, é lógico, né? E como se procede essa libertação do espírito, né? Se fala lá no livro dos Espíritos, né? Que tem um roteiro da desencarnação natural, desencarnação por acidentais, desencarnações provocadas, sorte das crianças após a morte no corpo físico. Então, a desencarnação é um fenômeno que liberta o espírito do seu corpo físico, devolvendo-o à sua verdadeira condição. É o mecanismo natural de transferência para outra realidade da vida. Então, é a vida verdadeira, que é a vida espiritual, onde todos nós haveremos de retornar, porque, na verdade, eu sempre falo assim, que nós estamos aqui, a viagem que nós estamos fazendo é aqui, no plano físico ainda, porque nós somos seres espirituais realizando uma vivência, uma experiência física. Segundo Jesus, né, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo, nascer da água e do Espírito, na nossa transformação de cada dia. Então, as desencarnações variam de acordo com as necessidades kármicas de cada um de nós. Muitas das vezes, porque existem vários tipos de mortes no nosso meio, na sociedade, no mundo inteiro, né? Mortes coletivas, uma morte individual. Então, não existe uma desencarnação igual a outra, a gente sabe. Tudo depende, né, muitas das vezes, da nossa vida passada, do que nós fizemos, e nós temos que resgatar aqui nessa vida. Mas nem tudo que foi programado, muitas das vezes, para nós passarmos aqui, será realizado, muitas vezes. Se nós começarmos a melhorar a nossa vida, como diz, né, o amor cobre a multidão de pecados, melhorar a cada dia, muitas coisas serão desviadas, se assim nós procedermos bem, através da misericórdia divina. Então, a morte do corpo é a mudança de habitat vibratório, é um fenômeno inevitável e necessário ao aprimoramento do espírito. Encontros e desencontros são marcados pelas sucessivas encarnações. Então, muitas das vezes, né, nós encontramos, desencontramos uns aos outros, os espíritos simpáticos, vamos realizando, né, essa ida e vida. Para tanto estamos no mundo espiritual, nós chamamos de erraticidade, enquanto estamos evoluindo, e ora nós estamos no mundo físico, material, já e reencontrados também novamente com os nossos mesmos entes, muitas das vezes, né, vivendo as mesmas experiências para evoluirmos. Mortes, a desencarnação acidental. Muitas vezes as mortes acontecem por acidente. Multidões
regressam à espiritualidade diariamente, envolvidas em circunstâncias trágicas, incêndios, desmoronamentos, terremotos, afogamentos, acidentes aéreos, etc. Por quê? Né? Isso acontece na vida de cada um. Tudo tem, não existe nenhum efeito sem uma causa, um porquê de tudo que acontece na humanidade, nas pessoas, em cada um de nós. Então, para melhor entendermos a questão das expiações coletivas, esclarece, né, os nossos irmãos espirituais. O indivíduo, um membro de família e o cidadão. Sobre cada um desses aspectos, ele pode ser imprudente ou virtuoso. Em razão disso, existem as faltas do indivíduo, da família e as das nação, aplicação mesmo de lá. A reparação dos erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas é também solidária. Isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar suas faltas. Então, mortes coletivas, né? Vejo no passado aqueles mesmos espíritos, né, que se envolveram em crimes, em morte com outras pessoas, envolveram muitas pessoas, aqueles mesmos espíritos voltam para resgatar, muitas vezes em morte coletiva. Isso nós já tivemos em muitos exemplos. Um circo que pegou fogo, uma certa vez, morreu mais de 500 pessoas que estavam lá dentro, e depois, né, através do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, ele veio a relatar, né, que eram espíritos que em épocas passadas colocaram fogo, né, em pessoas, colocavam fogo nas pessoas, até mesmo naquelas, quem lembra das arenas, na época do cristianismo primitivo, onde os cristãos eram mortos, né, em chamas. Colocavam-se eles nos postes e acendiam a chama sobre eles, morriam envolvidos com isso. Então, muitos espíritos, né, às vezes se reencontram para resgatar esses débitos, o karma passado. Então, cada desencarnação acontece de uma forma. Nós não podemos que todas são iguais, né, a nossa libertação do espírito. A lei de ação e reação, nesse caso, que age sobre o indivíduo, é a mesma que age sobre a família, a nação, as raças, enfim, o conjunto de habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Nós temos uma pergunta do Livro dos Espíritos, né, que nos relata sobre a separação do corpo, que é lá da pergunta 149, a alma depois da morte. Em que se torna a alma no instante da morte? Aí a resposta diz o seguinte: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Então, o Livro dos Espíritos, né, é muito claro, as perguntas e respostas, né, que deixou momentaneamente. Então, nós deixamos a nossa vida lá, a vida espiritual, que é a vida verdadeira, e retornamos aqui para a vida física. Para depois de um certo tempo, né, que é um tempo transitório, nós retornamos para a espiritualidade. A alma depois da morte conserva a sua individualidade? Claro que sim, né, porque nós não perdemos aquilo que nós aprendemos aqui. Muitas das vezes a nossa personalidade, se nós dizemos assim, a morte não nos torna pessoas santas. Quando a gente desencarna, a gente continua a mesma coisa que éramos aqui. É claro que a nossa visão se amplia, né? Nós vamos enxergar a vida de outra forma. Nós vamos chegar do lado de lá com os mesmos gostos, né? Se nós tínhamos vícios, vamos continuar com os mesmos vícios. Então, por isso que é importante a gente melhorar a cada dia aqui a nossa condição espiritual. Na pergunta 150 também, né, 153, que é muito importante, em que sentido se deve entender a vida eterna? A gente fala muito de vida eterna, né? Todas as religiões, muitas das religiões do próprio catolicismo já pregam a vida eterna, que é a vida espiritual. Agora, como se entende essa vida? Como se vive nessa vida?
Então, é por isso que a gente fala, aqui no mundo que vivemos, estamos vivendo uma vida transitória. A vida verdadeira é a vida espiritual, porque o dia que nós não necessitarmos mais de virmos aqui nesse plano, estarmos reencarnando, nós viveremos eternamente, né, em espírito, continuando o nosso trabalho, em contínuo trabalho para a criação divina. Na pergunta 154 também, né, essa é muito importante. A separação da alma e do corpo é dolorosa. Muita gente, quem não tem medo da morte, né, gente? A gente que é espírita falar que não tem medo, todos nós temos, é claro. A gente acha que é um desconhecido, mas na verdade não é desconhecido, porque nós viemos de lá. Mas então, a separação, ela é dolorosa? Então, não, o corpo sofre frequentemente, mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito que se vê chegar o fim do exílio. Essa questão aqui é para aquele espírito, né, que vive toda uma vida contemplada no bem, tem uma encarnação completa, né, a gente diz assim, vive até o último instante da sua vida, vamos dizer assim, aos 90, às vezes até 100 anos, quer dizer, viveu todo aquele processo de provação, trabalhando pela sua conquista espiritual. E então, quando ela deixa o corpo físico, né, é como um pássaro que se liberta de uma gaiola. Ela libera do seu exílio. Porque, na verdade, nós somos um corpo físico, estamos como se fosse um casulo, né? Um casulo, ele vira, com o passar do tempo, ele vira uma borboleta. E o espírito é dessa forma, quando ele se liberta do corpo físico, para aquele que está bem preparado. É lógico que uns se libertam melhores, outros em condições piores, né, até de sofrimento, mas, como diz o Cristo, né, a cada um segundo as suas obras. Na pergunta 159, também, pergunta aos espíritos: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos, né, você desencarna, naquele momento você se vê lá, e fala, uai, estou aqui, eu morri, mas estou aqui, continuo, né, vivendo esta vida. Muitos se reconhecem sim, né, que desencarnou, mas outros não. Tem pessoas que desencarnam, deixam o corpo físico e vivem como se estivessem encarnados, né, sentindo aquelas sensações, as dores, porque não preparou bastante. Às vezes vivem aqui, entre os encarnados mesmo. Então, essa pergunta, a resposta é o seguinte: depende, se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento, envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente, ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor, né? Então, isso tem a ver também lá com a porta estreita, né? Se a gente vive toda uma vida trabalhada no bem, seguindo os mandamentos de Jesus, adentrando pela porta estreita, essa nossa separação vai ser calma, nós vamos aceitá-la. Porque fala os espíritos que muitas vezes para a gente voltar, para reencarnar novamente, é mais complicado, é mais doloroso do que desencarnar. Eles falam, né? Porque nós vivemos lá na espiritualidade muitas das vezes 50, 100 anos, até mais tempo, e quando a gente volta, para voltar, a gente sente muito também deixar os que lá irão ficar. Então, para aquele que viveu toda a vida no bem, né, o desencarne é mais calmo, mais tranquilo. Na 163 também, né, pergunta, perturbação espírita. Quando a gente desencarna, a gente sofre uma certa perturbação. Então, a alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesmo, né? Você desencarna, naquele momento você vai ter a consciência. Isso vai depender de cada um. Então, responde os espíritos. Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. E esse estado de perturbação, meus irmãos, ela pode durar, às vezes, algumas horas, semanas, meses ou até mesmo anos, dependendo
da elevação de cada um de nós que vivemos essa vida aqui na Terra. Na pergunta 164 também, né, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? É o que eu disse agora, né? Resposta: não, isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, né, no mundo dos espíritos, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então, como eu falei lá atrás, a pessoa vive como se estivesse encarnado, conserva por muito tempo a impressão da matéria. Essa libertação se torna mais difícil para aquele espírito, né? Na pergunta 165, né, o conhecimento, agora essa aqui é muito importante, né? A gente que é espírita tem a mania de achar muitas vezes, eu estou salvo, né? Eu tenho um conhecimento espírita, mas não é bem assim. Pode ajudar também, é lógico, a conhecereis a verdade vos libertará. Ajudará, né, você a errar menos, a amar mais, a perdoar mais. Então, pergunta 165 do Livro dos Espíritos. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Porque nós aprendemos lá atrás, ali, né? Falamos que a perturbação pode durar horas, pode durar semanas, meses ou anos. Então, o conhecimento nosso vai depender, vai ser menos ou maior? Isso ajuda um pouco só, mas veja a resposta. Uma influência muito grande, né? Uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Então, é a pureza do bem, né? A pureza de consciência é que vai fazer com que nós vamos deixar este mundo carnal, né? O mundo material. E a gente aprende no Evangelho que quanto mais a gente aprende, né, melhor em situações espirituais, que a materialidade, muitas das vezes, nos afasta da perfeição. É um entrave para a nossa evolução. Muitas vezes para o nosso despertar no mundo dos espíritos, que é a vida verdadeira, né, a vida espiritual. Então, seguindo, né, nós vamos mais para frente um pouco aqui, ó. Aqui nós temos exemplo também de eutanásia, né, que muitas vezes a pessoa acha que vai abreviar a dor daquele ser humano. Muitas vezes a própria pessoa até pede para morrer. Termo criado pelo filósofo Frank Barco, né? Eutanásia, em 1623. A eutanásia interrompe a depuração do espírito pela enfermidade e lhe impõe sérias dificuldades no retorno do plano espiritual. Então, por que isso? Porque no momento que o espírito está ali, nós, né, às vezes estamos com enfermidade, perto do desencarne, e é naqueles momentos, naqueles últimos dias, ou meses, ou ano, que nós vamos refletindo. Aquele sofrimento é uma necessidade para que o espírito adentre o mundo espiritual numa condição melhor. Então, por isso que a eutanásia vai prejudicar o espírito de retorno à sua vida espiritual. Então, a eutanásia não. A eutanásia não permite que o espírito, durante os momentos de dor e sofrimento, reflita, aproveitando para entender os mecanismos das leis de Deus, para educá-lo visando seu próprio progresso. Então é necessário que o espírito fique ali, né? Os familiares cuidando daquela pessoa, daquele pai, daquela mãe, até o final da sua vida, da sua existência, para que quando ela desencarne, ela se desperta no mundo espiritual como se fosse um pássaro, né? Se despertando de uma gaiola, realmente. Porque viveu, né, aqueles momentos difíceis. Aí que fala Jesus, né? Ninguém entrará no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, da água, que é o corpo físico, né, ficar até o final da sua jornada, até o seu fluido, né, aquela vitalidade fluídica, né, cessar, e o Espírito também
vai se refletindo e purificando, melhorando espiritualmente, né? Renovando espiritualmente, para chegar no mundo espiritual numa condição melhor, porque todos nós estamos aqui para voltarmos novamente numa condição melhor. Se nós viemos aqui, viemos para aprender, para melhorar, porque nós estamos num processo de reeducação espiritual. Estamos numa escola, né, matriculado, ou até mesmo no hospital, para curarmos das nossas enfermidades morais. Tudo isso nós estamos fazendo aqui. Então é muito importante, né, que a gente aproveite o tempo, nosso espaço do tempo aqui. Viver uma vida voltada toda materialmente vai complicar a nossa vida espiritual. Nós temos que viver a vida material, né, trabalhar para o nosso sustento, mas compreender o verdadeiro sentido da vida. Qual é o mecanismo, né, segundo as leis de Deus. Fala também nós podemos falar também sobre o suicídio, né? A pessoa que suicida, como que chega no mundo espiritual. Nós não podemos assim falar assim, alongar muito, porque cada caso é um caso. A pessoa suicidou, está sofrendo muito. Fulano de tal. Depende de como foi feito esse suicídio, né? Tem os agravantes e os atenuantes. A pessoa às vezes ficava a vida inteira pensando em suicidar, naquele momento desgostoso com a vida, pensando e alimentando, muitas vezes aquilo fará muito mal na sua vida. Então, o suicida sofre principalmente por constatar a continuidade da vida. Então, a pessoa se mata, né? Abrevia a sua vida e chega no mundo espiritual numa condição complicada, porque ela se vê ela si própria, né? Muitas vezes sentindo aquelas dores do corpo físico, daquela lesão no corpo espiritual, por ter feito aquele ato impensado, e complica mais ainda a sua situação. E o suicida, né, eles precisam de muito de nossa oração, de nossa prece. Em todos os momentos da nossa vida, né, são espíritos que têm necessidade de ajuda. Então, nos nossos trabalhos espirituais, todo momento nós estamos pedindo por eles, através da nossa Mãe Santíssima, né, Maria de Nazaré, que tutela pelos nossos irmãos suicidas no plano espiritual. Tem uma mensagem, sempre que a gente fala do Evangelho, né, que fala assim, aí vem homicídio, né, homicídio, você tirar a vida do outro, de outra pessoa. Não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Então, a gente tirar a vida de um semelhante é complicado, né? O que complica mais a nossa situação no mundo espiritual, muitas das vezes, meus irmãos, são os nossos vícios, né? Para nós libertarmos da matéria, nós temos que libertarmos dos nossos vícios. Então, os vícios de qualquer natureza podem encurtar a vida do organismo físico. Lá no Evangelho, nós aprendemos cuidar do corpo e do espírito, porque o espírito é a morada, o corpo é a morada do espírito, né? Que um dia se tornará santo, se tornará um espírito mais evoluído. Então, cuidar do nosso corpo é muito importante, porque muitas vezes, se não cuidarmos direito, nós poderemos abreviar nossa vida. E é uma falta de caridade para conosco mesmo, né? Algumas desencarnações são antecipadas a fim de facilitar o processo de crescimento do espírito. Retira seu espírito naquele momento para que ele não se comprometa mais com seu próprio futuro espiritual. Tem muitos espíritos, né, que desencarnam, ele reencarna com um determinado compromisso, de repente, numa época de sua vida, ele desvia tudo aquilo que ele havia programado. Muitas vezes ele mesmo pede um plano espiritual: olha, se eu começar a errar, fazer coisas erradas, me tire de lá. Muitas vezes a vida dele é interrompida, porque se continuasse, poderia causar um prejuízo maior à sua existência. Sorte das crianças após a morte, né? Porque a vida se interrompe com frequência na infância. Muitas crianças, nós temos aí uma criança de 10 anos, né, que desencarnou agora dia 30, uma menina, né, de 10 anos. Então, por que isso? Por que isso acontece nas famílias, com aquela criança de tenra idade? A duração da vida da criança pode ser para seu espírito o complemento de uma vida interrompida.
antes do termo. Devido à sua morte, é frequentemente uma prova ou expiação para os pais. Muitas vezes, em uma vida passada, né, ela não cumpriu o tempo que havia sido para ela, né, às vezes era para ter vivido até os 80 anos. Ela abreviou sua vida, encurtou, suicidou. E às vezes ela vem para complementar aquele resto de existência. E pode ser também para os pais uma prova, né, para aquele espírito também, porque nós sabemos que, segundo as leis de Deus, no universo, tudo se encaixa, né, tudo se engrena, cada um segundo as necessidades, as condições que tem de passar por essa terra. Nós vamos reencarnar junto com tais espíritos, né, de acordo com a necessidade de prova que nós temos que passar. Quando a gente fala em vida espiritual, a gente se preocupa como é que nós vamos viver lá. Então, André Luiz, no livro Nosso Lar, né, André Luiz foi um dos primeiros espíritos, né, mensageiros de Deus através de Chico Xavier, que trouxe as notícias do além de uma forma assim que as pessoas não acreditavam naquela época, falando de cidades espirituais, colônias, onde a gente vai viver, poder viver, porque estamos em evolução, necessitamos dessas localidades, desses mundos, né, nas colônias que são chamadas de colônias espirituais. Então, existem inúmeros tipos de colônias espirituais no mundo espiritual, né? Aqui no nosso planeta Terra, aqui, colônias socorristas, correcionais, estudo e desenvolvimento nas artes. Quando a gente, por exemplo, vai fazer um trabalho espiritual e ali manifesta um espírito sofredor, sempre a gente pede, né, para conduzir aquele irmão para um hospital, para uma colônia de recuperação. Então, no mundo espiritual existe sim essas localidades onde o espírito vai refazer as suas forças, vai cuidar do seu corpo espiritual, do seu perispírito. Divaldo, né, Pereira Franco, logo que começou o início dessa pandemia da Covid-19, ele abriu um espaço, né, e falou que em janeiro várias entidades venerandas estavam preparadas para receber esses espíritos que iriam desencarnar. E ele falou muito também do corpo espiritual, que quando esses espíritos estão chegando no mundo dos espíritos, eles estão sendo bem cuidados do seu perispírito, né, das lesões que acompanham o seu corpo espiritual. Então, naquele momento, eles fazem todo o trabalho, dá toda a medicação para aquele irmão que chegou no mundo espiritual. Então, essa notícia, né, que a gente recebe desses espíritos nos alivia muito, né, nos auxilia muito a nós vivermos com essa dor, mas compreender que esses irmãos estão sendo bem tratados também. Agora há pouco, né, desencarnou um companheiro nosso, o Eronias, que ele sempre frequentava a nossa casa nas quartas-feiras. Desencarnou, né, com esse vírus, e a gente sabe que ele está sendo bem tratado. A gente ontem, eu fiz até oração para ele, né, para que ele fosse bem recebido, não só para ele, mas para todas as pessoas que estão desencarnando nesse momento. Então, meus irmãos, a vida no corpo é uma oportunidade para o espírito educar-se e preparar-se para novas jornadas, cada vez menos dolorosas, e em mundos mais adiantados, onde terá maiores e melhores oportunidades de crescimento. Nesse sentido, viver é educar-se para morrer, o que faz retornar a seu mundo de origem, capacitando-o a novas realizações superiores. Então, nós temos que viver bem, vamos dizer assim, né, para chegar bem no mundo espiritual, viver uma vida contemplada, né, de boas ações, de bons sentimentos, renovando o nosso espírito para melhor, porque esse é o objetivo que todos nós estamos aqui na Terra, para melhorar, aprendermos e sermos fraternos uns para com os outros, né? Aprender a amar de verdade a cada dia da nossa vida. Então a minha mensagem eu fico aqui com a minha mensagem, né? Minha mensagem
Com pouco conhecimento que eu tenho, a gente procura ler, conhecer sempre a doutrina espírita e passar para os irmãos um pouco do nosso conhecimento. No entanto, o meu muito obrigado, eu agradeço a todos vocês pela atenção aí que a mim se dedicaram. Agora eu vou retornar a palavra para a nossa irmã Marta, né, para ela fazer o encerramento da reunião da noite de hoje, tá bom, pessoal? Que Deus nos abençoe, muito obrigado. Então tá aí, meus irmãos, vamos agradecer, né, pelo nosso irmão Willy, pelas palavras, pela mensagem de hoje, né, tá aí o verdadeiro sentido da vida, né. Então vamos, nesse momento, fazer nossas orações, frutificar as águas, né, respirar bem fundo, para a gente poder receber o passe. Pedimos aos nossos irmãos espirituais que estejam neste momento juntamente com todos nós, né? Nesses momentos de dor, de sofrimento para o planeta Terra. Então vamos vibrar amor, vibrar fé, para que possa chegar nesses hospitais, nesses lares, né, nos nossos lares, para nossas famílias. Então vamos todos juntos, em um só pensamento, fazer as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos de todos os males, porque vós é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Então, muito obrigada pela presença de vocês, meus irmãos. Ficam todos na paz de Deus. Tenham uma boa noite, um bom repouso, um bom descanso. E que estejamos todos aqui na próxima quarta-feira, tá? Beijo a todos e desculpa pela minha falha, que hoje foi a primeira vez, viu? Tchau, com Deus. Encerrar.